Bem-vindos a mais uma aula de liderança, agora nesse novo formato. Os slides vão aparecer aqui do lado para você poder acompanhar a aula direitinho aí, não perder nada, ok? Hoje nós vamos falar sobre qualidade e excelência. E a lição está lá vinculada ao texto de Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 ao versículo de número 24. Eu vou ler para você. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo Senhor, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então nós vamos falar hoje sobre qualidade e excelência. São muitos aspectos importantes que nós vamos abordar aqui. Peço a sua participação, a sua integralidade aqui nesse movimento, nessa escuta, para que você possa receber tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Bem, eu coloquei alguns títulos aqui nos slides. O primeiro título aqui, dando o melhor de si. Eu vou falar para você alguns pontos dentro dessa proposta aqui. Alguns pensamentos apresentados pela lição. Vamos lá. Aqueles que repousam sobre seus talentos e não trabalham duro, cedo ou tarde verão seu declínio e o avanço dos dedicados. Então, nós temos essa condição presente aqui na lição, que é uma realidade. Aqueles que mesmo sendo talentosos, não se dedicam, não se empenham, não buscam fazer as coisas com qualidade e excelência, cedo ou tarde verão o declínio das suas obras, do que fazem, e verão aqueles que não tinham tanta habilidade e tanta capacidade avançando pelo fato de serem pessoas dedicadas, que fazem as coisas com qualidade e excelência. Eu acredito que, por menor que seja a sua idade, você tem essa experiência, já teve essa experiência de perceber que pessoas dedicadas, elas às vezes avançam mais do que as pessoas que, de uma forma quase inata, têm ali uma habilidade, uma capacidade, mas não são aplicadas na qualidade e na excelência. Outro ponto aqui para nossa reflexão. Diante da recompensa que nos aguarda, uma recompensa superior a tudo que existe, deveríamos ser as pessoas com maior dedicação, tendo a consciência do seu contínuo olhar sobre nós. Contínuo olhar de quem sobre nós? Do nosso Senhor. Aqueles que servem a Deus deveriam se aplicar a fazer as coisas ao máximo com qualidade e excelência. Por quê? Porque nós temos um olhar contínuo sobre nós. Não aquele olhar que dura 8 horas, por exemplo, sobre um trabalhador, o seu patrão, o seu empregador, o seu gerente, o chefe, seja como for, tem ali um olhar limitado sobre aquela pessoa. E mesmo nesse período em que a pessoa trabalha, esse olhar não é um olhar pleno. Por quê? Porque existem momentos ali que o chefe não vai conseguir ver. Mas Deus, Ele tudo vê, em todo tempo, em toda a nossa existência. Então, tudo que fazemos precisa ser feito, aquele que tem essa fé, precisa ser feito com essa qualidade, com essa excelência, não apenas como quem está dando satisfação a homens, mas como quem tem sobre si o olhar do seu Deus. Então, eu considerei muito importante, muito relevante compartilhar isso com você aqui, porque isso já nos traz ou nos coloca dentro do ambiente de qualidade e excelência. E mais uma consideração dentro desse slide aqui para a gente. Qualidade e excelência tem relação com o fazer de todo o coração, como ordena a palavra de Deus. Qualidade e excelência tem a ver com fazer de todo o coração. Não foi isso que lemos? Colossenses 3, versículo 23. Fazer de todo o coração. Eu tenho uma tentativa na minha vida, nas coisas que faço, de estar presente naquilo que eu estou fazendo. De me colocar ali mesmo, trazer todo o meu ser, levar, melhor dizendo, todo o meu ser para aquilo que eu estou fazendo. É uma tarefa difícil. Eu acho que isso representa, talvez para nós aqui, o que seria fazer de todo o coração. Então, é colocar mesmo meu coração naquilo que eu estou fazendo, é me envolver. Por exemplo, você está assistindo essa aula agora. E às vezes nós estamos assistindo uma aula, mas a gente está dividido com tantas outras coisas. Está fazendo uma aula, está resolvendo uma outra coisa, talvez você está me assistindo agora, mas está dando uma passadinha em outro lugar, assistindo uma outra coisa, de uma forma relaxada, recebendo esse conteúdo que você se propôs a receber. Então, é importante a gente pensar um pouco nisso. O quanto nós temos colocado do nosso coração naquilo que fazemos. Isso, sim, é qualidade,
excelência naquilo que fazemos. Então pense um pouco nisso com relação à qualidade e excelência. A excelência de Deus em Jesus. Hebreus apresenta Jesus como resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Não há dúvidas quanto à excelência de Deus. Jesus é a manifestação dessa excelência. Então, como nós estamos estudando liderança dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto cristão, tendo a Bíblia como essa nossa referência, é importante a gente ressaltar essa posição de Deus em fazer as coisas com qualidade e excelência. E Jesus é a expressão, é o resplendor da glória de Deus. Ele é superior a todos que o precederam e como integrantes de seu corpo, a excelência nos é mais que recomendável. Então, nós pertencemos a este corpo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, então a excelência não é só uma recomendação, não é uma mera recomendação. Eu posso entendê-la como uma imposição para os crentes, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que fazem negócios, mas que, ao fazerem seus negócios, têm também como marca maior em suas vidas esta aliança com o Senhor. Então, isso se aplica em qualquer contexto. Você que tem o seu negócio, você que é funcionário, você que trabalha em outros ambientes, a qualidade e a excelência vai se aplicar em qualquer contexto em que um cristão estiver inserido. Então, quero que você pense nisso. Devemos ter um desejo em realizar nossas tarefas com qualidade, assim como nosso Deus aplicou excelência em tudo o que fez desde a criação do mundo. E por fim aí, a excelência para mim começa com o tanto que você dá de si ao que você faz. Falei agora um pouquinho sobre isso para você, a importância de você estar presente naquilo que você decide fazer. A vida é uma só. Nós vamos falar na próxima lição, não dá para fazer tudo que nós queremos fazer, né? A gente vai falar na administração de tempo um pouco sobre isso. Então, mas eu queria considerar isso aqui já com você. Não dá para fazer tudo. Na verdade, quando tentamos fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, acabamos fazendo uma série de coisas mal feitas, sem qualidade e sem excelência. Eu sou exemplo disso. Quantas foram as vezes que por tentar fazer e ainda fracasso nesse princípio, embora eu conheça, eu ainda fracasso e busco me aperfeiçoar, é isso que eu estou aqui propondo para você. Às vezes a gente tenta abraçar o mundo e acaba abraçando o mundo de uma forma essa expressão abraçar o mundo é tentar fazer muitas coisas. Você acaba fazendo tudo mais ou menos, tudo com uma qualidade ruim, que não expressa aquele que o vocacionou, que não expressa, que não demonstra através daquilo que você faz, acaba que a gente não consegue demonstrar essa glória de Deus, trazer essa glória de Deus através das realizações, das obras, porque não há excelência e não há qualidade nelas. Então eu quero que você considere isso. A excelência começa com o tanto que você dá de si ao que você faz, tá bom? O tanto que você entrega de si ao que você faz. Vamos falar de hábitos relaxados e rotinas medíocres. Eu gosto dessas expressões porque são expressões que às vezes parecem ofensivas, mas também tem essa característica, de nos despertar. Se alguém falar que a sua atitude, a sua postura é uma postura medíocre, você vai ficar meio ofendido, mas talvez vai refletir também um pouco sobre aquilo que você tem feito, tá? Vamos falar um pouco aqui desses hábitos relaxados e rotinas medíocres. Deus nos criou para refletirmos sua excelência. Então nós somos reflexo dessa excelência de Deus à medida em que fazemos as coisas com qualidade e excelência, obviamente. Essa excelência só pode ser alcançada no poder do Espírito. Recentemente eu disse isso aqui, Deus não vai nos desafiar a caminho algum sem nos dar todas as provisões necessárias para esse caminho. E Ele já nos deu. O seu Espírito, o Espírito Santo, é aquele que habita em nós e nos capacita, nos potencializa para exercermos, para fazermos aquilo que Deus nos pede para fazermos, da forma como Ele nos pede, com qualidade e excelência. Está aí mais um ponto para você. Ele nos leva a fugir do excesso de compromisso com o exterior. Era isso que levou Deus a exortar seus filhos em Malaquias 1, de 6 a 14. Excesso de compromisso com o exterior.
Essa excelência e essa qualidade, aqui cabe um olhar bem agudo sobre essa afirmação aqui, para que a gente tenha esse entendimento. Deus, Ele quer que façamos as coisas com qualidade e excelência. Isso não é ou não deve ser apenas exterior, mas o nosso coração também precisa se comprometer a fazer as coisas com qualidade e excelência. Não apenas aquilo que fazemos do lado de fora, mas o Deus que nos pede para fazer não vê apenas as nossas obras, mas também conhece o nosso coração. Então não adianta. Então esse excesso de compromisso só com o exterior vai gerar hipocrisia, falsidade, vai gerar uma obra que pode ter aparência de qualidade e de excelência, mas lá no fundo não é. Então eu quero que você pense nisso, quero que você considere esse fato. É importante que aquilo que nós vamos fazer, o façamos, como diz Colossenses 3:23, de todo o coração, que brote no coração e resulte em práticas visíveis aos olhos dos que nos rodeiam, ok? E não de uma forma falsa, apenas apresentando uma aparente qualidade, uma aparente excelência. A excelência e a qualidade estão atreladas às motivações internas, às motivações do coração. Se essas motivações não se adequarem, não baterem, não se unirem com a qualidade e excelência visível aos olhos dos outros, então não há qualidade ali. Mesmo que a obra seja linda, não há qualidade ali. Então a gente precisa pensar nisso. Esse poder também nos leva a vencer os hábitos relaxados e as rotinas medíocres. Então está aqui o poder do Espírito Santo para vencer hábitos relaxados e rotinas medíocres. Quero dizer para você, você que está preso, enredado em rotinas medíocres, em hábitos relaxados, você que é dominado por uma preguiça, eu quero dizer para você em nome de Jesus que é um poder disponível para ajudar você a sair disso. Esse poder é o poder do Espírito. Acho que nesse tempo que nós temos vivido, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos num momento de saída de um tempo pandêmico muito intenso, em que as pessoas tiveram uma subtração das suas rotinas e uma adição de práticas que talvez não contribuam em nada para o crescimento dessas pessoas. Então, e como são necessários poucos dias para que uma pessoa se habitue, ainda mais quando a rotina é relaxada e preguiçosa e medíocre, muitas pessoas se acostumaram com isso. E agora estão numa luta e precisam vencer, e eu creio no poder do Espírito Santo para que vençam essa condição de rotinas medíocres, de hábitos relaxados. Então eu quero que você pense nisso, quero que você olhe para isso e peça a Deus, faça uma oração a Deus. Senhor, eu preciso vencer isso. Eu acho que um início, um start para que a gente saia dessa condição, é dizer para Deus, Senhor, eu reconheço que eu estou com rotinas medíocres, com hábitos relaxados, e eu preciso vencer isso. Estou dormindo mais do que eu devia, estou gastando mais tempo em joguinhos, em aplicativos, em coisas que não vão me levar a lugar nenhum, assistindo coisas que não vão contribuir em nada com a minha vida, estou gastando tempo demais. Quando você reconhece isso, quando você não naturaliza isso, porque às vezes a pessoa vai naturalizar, isso não tem nada a ver. Quando a pessoa está nessa fase de naturalização, ela precisa ser convencida de que ela está gastando tempo, um tempo que não vai voltar. Nós vamos falar disso mais. A gestão de tempo vai vir a próxima aula. Eu quero que você pense nisso. Quando você reconhece isso, você vai pedir a Deus, Senhor, eu preciso vencer. Fala para Deus, eu preciso vencer hábitos relaxados e rotinas medíocres. Conte com a ajuda de Deus para vencer essas coisas. É importante reforçar em nós o pensamento de que tudo o que fazemos é para o Senhor. Então, quando nós temos um alvo, um objetivo, ou alguém para quem vamos entregar tudo o que fazemos, e este alguém tem um olhar constante sobre nós, só essas realidades já mudam o nosso comportamento. Então, eu sei para quem eu vou entregar tudo que eu faço. Você precisa entender isso. Existe alguém para quem você vai entregar absolutamente tudo o que você faz. Esse alguém é o Senhor. E este alguém para quem você vai entregar tudo o que você faz, tem os olhos sobre você 24 horas por dia. Antes de você existir, ele já cuidava de você. Antes de você vir ao mundo, lá no ventre da sua mãe, ele já cuidava de você.
Então, olha só como isso traz para nós uma responsabilidade e traz para nós também um comportamento totalmente diferente. Espera aí, o que eu vou entregar não é para o meu chefe, o que eu vou entregar não é para o cliente, o que eu vou entregar não é nem mesmo para mim, o que eu vou entregar é para o Senhor. Então, esse último ponto aqui precisa ser considerado. É importante reforçar em nós o pensamento de que tudo o que fazemos é para o Senhor. Talvez você precise levantar pela manhã e dizer assim: mais um dia eu vou fazer algo para Deus, mais um dia eu vou fazer algo para o Senhor, mais um dia eu vou trabalhar para o Senhor, mais um dia eu vou me dedicar para o Senhor. Então eu não quero, o Espírito Santo, fazer isso de qualquer maneira. Eu não quero, isso precisa estar no coração de todas as pessoas, sobretudo de líderes. Eu não quero fazer, Senhor, me ajude. Eu sei que vai haver dias, haverão dias difíceis. Haverão dias em que você, por mais esforçado que seja, os resultados não vão agradar. Mas Deus é aquele que olha para dentro do seu coração e vê a sinceridade e o desejo. Então, mesmo que o resultado não seja bom, mas o coração esteja ali empenhado em entregar o melhor, Deus recebe. Agora, se os resultados forem bons e o coração não for um coração bom, Deus rejeita. Ok? Então isso é importante a gente considerar. Vamos lá? O exemplo de qualidade, excelência deve começar então no líder. A excelência é reconhecidamente uma necessidade. Então, nesse mundo hoje muito comercial, a gente vê as empresas aí numa competição e o que as difere uma das outras é exatamente, às vezes, essa excelência na entrega daquilo que prometem. Então, isso é muito importante também no contexto espiritual, no contexto de liderança, em qualquer contexto. A excelência é reconhecidamente uma necessidade. O líder tem um desafio maior. Olha qual é o desafio maior de um líder. Nós estamos aqui aprendendo sobre liderança. Você que já é líder ou você que anseia ser um líder, pense nisso daqui. O líder tem um desafio maior. Ele tem que produzir excelência através de outras pessoas e não apenas através de si. Então, ele vai entregar algo de si e vai entregar algo da sua equipe para Deus, para as pessoas, para Deus em primeiro lugar, depois para as pessoas, depois para si mesmo, para a sua própria equipe. Então, quero que você considere isso, o desafio da liderança. O desafio da liderança não é só fazer as coisas com qualidade e excelência, mas também é reunir suas forças, organizar suas forças para entregar algo com qualidade e excelência através da sua equipe também. Se é difícil, então, produzir qualidade e excelência sozinho, imagine com uma equipe. Assim como Davi, Salmo 78, versículo 72, o líder precisa conduzir o processo com mãos experientes e habilidosas. Então, ele precisa conduzir esse processo com mãos experientes e habilidosas, com a graça de Deus acima de tudo, pedindo a Deus. Davi reconheceu isso, né? Davi reconheceu que foi Deus quem o habilitou, o capacitou. Ele precisa buscar de Deus. Isso que você está fazendo aqui, dedicando um tempo para você estudar, para conhecer mais, já é um passo, e eu acredito isso impulsionado, obviamente, pelo Espírito Santo. É Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, precisamos buscar essas capacitações que nos são ofertadas, mas buscar a Deus também, pedindo a Deus, porque eu conheço muita gente que tem muita capacitação e pouca unção. Então não adianta, nada substitui a unção, nada vai falar assim para a unção, né? Nenhuma pessoa, por mais habilidosa que seja, conseguirá fazer algo para Deus negligenciando o poder da unção. A unção é primordial. Então devemos pedir a Deus essa graça para que Ele nos ajude e nos conduza aí nas nossas trajetórias. Vamos lá, mais um ponto aqui. Essa condição vem de um coração íntegro, pode também ser entendido como um coração verdadeiramente ligado ao projeto. Então, o que é coração íntegro? Coração íntegro é a integridade, né, com relação ao projeto, com relação com aquilo que nós fazemos, tem uma relação com aquilo que eu disse aqui, ó. A pessoa está totalmente envolvida, fazendo as coisas com o coração, ela está integralmente dedicada àquilo. De fato e de verdade, seu coração de fato está ali para fazer aquilo. Então, a gente entra aqui talvez num grande impasse desse nosso tempo moderno, dessa miríades, multiplicidade de tarefas que nós temos de fazer, e às vezes algumas delas a gente faz de uma forma só para dar conta do recado. A gente precisa pensar nisso. Eu quero muito que você
assista essa próxima lição, que é a questão desse gerenciamento do tempo, a administração do tempo. Isso é muito importante, é uma lição mais curta, mas uma lição que traz coisas importantes para a gente, tá bom? Agora eu vou falar aqui para você sobre 20 sinais de entropia, que é um conceito oriundo da física, que aponta o grau de desordem, né? A entropia, mais uma vez, a física está nos cedendo termos para que a gente, como resiliência, né, que é tão usado no contexto empresarial, mas é um termo vindo da física. Então, entropia é esse grau de desordem que existe no universo. E a tendência do universo a estar dentro dessa desordem. Dentro das organizações lideradas por mim, por você, ou que você vai liderar, ou dentro da sua família, existem sinais de desordem. Então, a lição vai trazer para a gente aqui alguns sinais. Nem todos estes sinais eu consegui compreender. Isso foi traduzido do inglês, né, para a nossa lição. Acredito que se perdeu um pouquinho nessa tradução de sentido, né, daquilo que quer dizer essas expressões, né, do autor lá apresentado na lição. Mas eu vou passar por alguns aqui, alguns são bem claros, bem fáceis de entender. Se eu não der conta de explicar todos para você, fica aí para você como um desafio de casa, procurar aí os sinais de entropia no contexto organizacional. Vamos lá então? Tendência à superficialidade. Não é muito difícil imaginar que isso aqui produz desordem, né? Essa tendência a fazer as coisas de uma maneira superficial para dar conta do recado é aí um sinal de entropia ou um sinal de desordem. Quando as pessoas, quando a equipe, quando a família, quando o contexto faz as coisas de uma maneira muito superficial. Segundo, tensão entre pessoas-chave. Então, ele vai indicando aqui, esta é a proposta, indicar aqui quais são os sinais, como saber se está havendo uma entropia, se está havendo uma desordem dentro daquele contexto. Quando há uma tendência da equipe à superficialidade, quando há tensão entre pessoas chaves, falta de celebrações e de rituais, né? Eu não entendi muito bem isso aqui, o que eu busquei, eu fui lá, inclusive no original, para tentar entender um pouco mais nas minhas limitações aqui. O que eu entendi é quando aquela instituição, aquela organização, seja família, seja o que for, começa a subtrair algumas coisas que eram feitas que não se faz mais, algumas celebrações que tinham e que agora abrem mão. Isso pode ser um sinal, tá, gente? Não significa que está em desordem, mas pode ser um sinal de que está caminhando para a desordem. Vou colocar isso no exemplo bem prático, familiar. Aquela família que sempre celebra um Natal juntos. Aí, de repente, não estão celebrando mais. Estão pulando datas. Estão esquecendo o aniversário uns dos outros, né? Tinha sempre uma celebração ali. Então, é muito importante, às vezes, manter isso, porque isso é um sinal de desordem, né? De que as coisas não estão mais, ou não serão mais produzidas com a qualidade, com a excelência. Mas o quê? Essa daqui também é difícil de entender um pouquinho. Nenhuma distinção entre recompensa e alvo. É um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar para você. Recompensa é uma coisa, alvo é outra. Alvo é onde nós queremos chegar. Embora nos alegremos com chegar, né, no alvo, eu não posso, como líder, estabelecer o alvo como recompensa. Eu vou estabelecer uma recompensa para quem alcançar o alvo. Então, quando há uma distinção, quando não existe nenhuma mínima distinção entre recompensa e alvo, então existe aí uma dificuldade também, e parece que isso é um indicador de entropia, segundo o autor. Ausências de histórias tribais. Ele vai falar um pouquinho sobre esse conceito de trazer um pouco do passado para o presente, é uma coisa nesse sentido, né? Quando o presente se desvincula do passado de uma forma muito grotesca. Então, isso é um sinal de entropia. Simplificação exagerada das dificuldades nos negócios, né? As pessoas param de considerar as coisas como um desafio, como um problema, começam a simplificar de forma exagerada. E a gente vai ter que tomar cuidado com isso, porque a gente tem uma fé e a gente às vezes pode trilhar um caminho de simplificar tanto, que aquilo acabe nos surpreendendo numa piora.
Então a gente tem que tomar cuidado, né? Como aquela pessoa que olha para um ferimento, um machucado, um caroço, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Quando vai ver, aquilo já tomou uma proporção muito maior e danosa. Então a gente tem que tomar cuidado com essa simplificação exagerada, que é, segundo o autor, um sinal de desordem. Vai pensando aí nos seus contextos, tanto na família, se você, no seu trabalho, vai pensando aí nesses sinais aí de entropia. Vamos lá, 7º. Compreensão incoerente dos termos responsabilidade, serviço e confiança. Então, existe aí a necessidade de compreender corretamente o que é uma responsabilidade, o que é um serviço, o que é confiança. Então ele vai trilhar lá, por isso que eu disse para você que tem alguns pontos aqui que tem uma certa dificuldade. Parece ser a mesma coisa aqui, por exemplo, né? Responsabilidade e confiança parecem andar tão juntos, mas há uma distinção quando a pessoa entende direitinho o que é uma responsabilidade, o que é um serviço, né? O que é uma atividade ali, né? E o que é uma confiança. Então, por exemplo, uma confiança que me é dada nem sempre subtrai um serviço. Ou uma responsabilidade nem sempre adiciona serviço. Então, tem coisas aqui que a gente precisa entender. Então, está mais relacionado ao entendimento dessas palavras, e a ausência desse entendimento é um sinal de entropia. Maior número de criadores que de solucionadores de problema. Aqui está a maior marca de entropia para mim. Tá? 9º, pessoas fazendo confusão entre heróis e celebridades. Também de difícil compreensão aqui. O que seria um herói? O que é uma celebridade? Celebridade é alguém que tem um status, uma posição, ao meu ver, tá, gente? Eu construí muitos desses conceitos aqui através da minha leitura lá, mas fui ligando algumas coisas, né? Celebridade é alguém que está numa condição que nem sempre é resultado do seu esforço. E o herói não, o herói ele construiu aquilo ali, né? O heroísmo tem ali uma relação com o trabalho, com a dedicação, com o empenho. Então nós temos dentro de qualquer contexto as celebridades, que são aquelas pessoas que brilham, né? Estão ali, estão numa posição de destaque, mas e tem um herói. O herói é aquele que regaçou as mangas, foi lá, lutou, combateu, o bom combate, né? Fez ali, contribuiu. Então há uma diferença e a gente precisa ter aí bem clara essa diferença, porque existem muitas celebridades e poucos heróis. Meu entendimento é esse. Líderes que controlam ao invés de liberar, também, né, essa rigidez do controle. Operações do dia a dia que desconsideram a preocupação com a visão e com os riscos. Então, se a gente quer alcançar um grande resultado lá na frente, a gente precisa considerar as microações. A gente não pode desconsiderar e querer que o resultado seja bom. Se a gente fracassa nas pequenas ações, vamos fracassar também nas grandes. Então, precisa se considerar os riscos de uma pequena ação. Porque às vezes a gente vai colher uma consequência tão ruim exatamente porque negligenciamos uma série de ações menores. Tá bom? Vamos lá? Preferência por regras, por livros de administração de empresas ou elementos de contribuição, espírito, ao invés, né? Perdão, deixa eu ler de novo aqui. Preferência por regras dos livros de administração de empresas aos elementos, ao invés dos elementos de contribuição, de espírito, de excelência, beleza e alegria. Ou seja, rigidez metodológica. E não há aqui nenhuma flexibilização, né? Tem uma preferência pelas regras ali, essa rigidez, e às vezes faltam esses elementos aqui, né? Espírito, né? Ele está falando aqui sobre essa leveza, a excelência relacionada a leveza, beleza e alegria. Tá? Foi o meu entendimento desse ponto aqui. Ponto 13. Clientes que se tornam imposição em vez de uma oportunidade para servir. Quando temos esse olhar sobre quem temos de entregar alguma coisa como quem está nos exigindo e não como quem se apresenta como uma oportunidade aos nossos olhos, então isso também é um sinal de entropia. Ele vai citar mais uma vez aqui os manuais, como ponto 12 ali, né? Regras e tudo mais, entendi dessa forma. Vamos lá. 15º, necessidade de qualificar, também de difícil compreensão, isso aqui, dentro do contexto dele, eu tenho um olhar sobre isso, não tenho certeza se bem isso. Necessidade de qualificar também
seria um sinal de entropia, vou deixar isso aí para a sua pesquisa. Necessidade de proporções, também vou deixar isso aí para a sua pesquisa. Maior confiança em estruturas que em pessoas, olha aí, também um sinal de entropia, naquilo que foi construído do que nas pessoas, propriamente dito. Maior confiança em estruturas que em pessoas, já disse, né? Perda da confiança no discernimento, na experiência e na sabedoria, não preciso falar muito sobre isso aqui, está bem claro. Perda de graça, do estilo e da civilidade. E o último aí, perda do respeito pela língua materna. Então, não sei se seria aí, nesse último ponto, a utilização de expressões, palavras que não cabem dentro daquele contexto. Agora sim, vamos finalizando aqui, chegando nos textos complementares. Esta lição aqui tem textos complementares para a gente ressaltar, alguns deles, não são muitos, eu quero trazê-los aqui para você. Deus está comprometido com a excelência, pois revela seu caráter. Página 5, está lá o textinho para você. A excelência é uma das marcas presentes na vida daquele que serve a Deus. Página 317, dos textos complementares. Os esforços exigidos pela qualidade e excelência serão recompensados. A qualidade tem relação com a subtração do que a impede. Então, só me permita parar aqui um pouquinho, estou lendo um atrás do outro, mas esse aqui quero parar um pouquinho, porque às vezes achamos que para melhorar alguma coisa precisamos adicionar coisas. Mas às vezes para melhorar, para termos essa qualidade de excelência, precisamos tirar os obstáculos que estão impedindo também. Nossas obras, por mais excelentes que sejam, não devem ser objeto da nossa adoração. Outro ponto aqui, fantástico. Nós estamos fazendo tudo para Deus. Deus é aquele para quem vamos entregar tudo. Então temos que ter cuidado para a gente não... Existe uma satisfação em tudo que fazemos, na construção das nossas mãos. Mas daí passa para a idolatria, e está aí uma recomendação para você. Cuidado, o texto fala exatamente dos objetos criados pelos homens, diante dos quais eles se prostram e adoram. Então, que aquilo que você fizer não seja objeto da sua vaidade, da sua idolatria. Cuidado com isso, a humildade sempre nos pertence, ou deve nos pertencer em todo o tempo. O esforço não deve ser apenas para aprimorar o produto. O líder deve se preocupar com a qualidade da sua liderança. Então estamos aqui estudando isso. Não é apenas o objetivo, aqui não é só a qualidade e excelência do produto, mas a qualidade e excelência também da própria liderança, do exercício dessa liderança. Isso precisa ser objeto das nossas buscas e preocupações. Pense, se as medidas de Deus com você fossem suas medidas no exercício da liderança. Uma reflexão é trazida aqui na página 765. Se as medidas de Deus fossem as mesmas minhas na prática, no exercício da liderança. Mais um texto aqui para a gente, aqui mais dois. Qualidade e excelência precisam permear tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos precisa estar permeado de qualidade e excelência. E o último texto para a gente aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 a 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Por que o apóstolo Paulo falou assim? Ele estava falando de excelência. Faça aquilo que você tem nas mãos para fazer da melhor forma. Isso é um testemunho, isso é um exemplo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos conduza nesse processo. Então, qualidade e excelência precisa ser uma marca em nossas vidas. Está aí para você a Bíblia que nós usamos, que é a Bíblia do Executivo. É interessante que você a tenha para melhor apreciação daquilo que nós temos ensinado por aqui. Tá bom? Até a nossa próxima aula, então. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.